Sou o professor Thiago Reinaldo e a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre mulheres e recursos ergogênicos. Eu estudei bodybuilding no mestrado, coletei vários dados, inclusive, que seriam os dados do doutorado, sobre hormônios. E aí a gente tem uma grande problemática hoje, que quando a gente estuda essa população, a gente vai encontrar boa parte dessas informações somente em homens. A gente não encontra essas informações para mulheres. Isso foi o grande objetivo da gente realizar esse curso. Então esse é o meu mais novo livro. É um livro que fala sobre fisiculturismo, hipertrofia, metabolismo, fala sobre muita coisa dentro desse universo da estética. Então, caso alguém tenha interesse, eu trouxe algumas unidades. Então eu vim da prática, e a gente vai perceber hoje que muita coisa que é falada nesse meio, para até muita gente conhecida, vem de muito relato prático. Não tem muito dado científico, a gente vai tentar hoje desconstruir um pouquinho dessas informações. Então, eu peço que vocês, sempre que eu vou iniciar algum curso, alguma fala, filtrem o que eu vou falar. Eu peço que vocês sejam peneira. Então, a minha intenção hoje é que vocês saiam daqui com um raciocínio próprio. A gente vai mostrar alguns dados, mas sejam peneira. Não absorvam tudo, questionem e o principal, sejam livres para fazer esse questionamento e pensar, poxa, será se o que o professor Thiago está falando tem alguma aplicabilidade? Será se tem fundamentação? Acho que hoje, no que a gente está vivendo na atualidade, é o ponto mais importante, principalmente quando a gente fala essa questão de discussão hormonal. Então hoje a gente vai trazer uma pegada sem apologia e sem demonização. Então toda vez que a gente fala sobre recursos ergogênicos, principalmente voltado para o público feminino, a gente vai ter esses dois extremos. Ou a galera na internet fazendo apologia, dizendo que é tic-tac, dizendo que 10 mg de oxandrolona é dose baixa para mulher, ou a galera fazendo demonização, dizendo que se você tomar anabolizante esteroide, você vai ter câncer. E não tem nenhum dado na literatura que mostre isso hoje. Então a gente tem esses dois extremos. Vocês que estão aqui, tem médicos, tem nutricionistas, profissionais estudando de educação física. Toda vez que é tocado no assunto esteroide anabolizante, na graduação ou em curso, sempre o professor toca nesse assunto em tom de crítica. Em meio que um sentido pejorativo. Hoje a gente vai tentar trazer uma pegada diferente. Então eu não vou fazer nem apologia, nem demonização. A gente vai discutir o estado atual da arte. Então a nossa conversa hoje pela manhã vai ser pautada nesses 5 princípios. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia feminina, os principais fármacos que tem, tanto para o público masculino, mas principalmente para o público feminino, lembrando que o nosso curso é especificamente para mulheres. A gente vai falar dos principais colaterais aí que as mulheres podem apresentar. E hoje o que é utilizado para tentar reduzir esses efeitos colaterais, que é o que a gente chama de drogas antiandrogênicas. Então hoje, para quem não sabe, por exemplo, a menina começa a utilizar oxandrolona e o cabelo começa a cair. Um exemplo. Então o médico vai e ele usa algumas medicações para tentar inibir essa queda de cabelo. A menina começa a apresentar clitomegalia, um aumento exagerado do clítoris, o médico vai e usa alguma medicação para tentar reverter esse processo. Isso a gente chama de drogas antiandrogênicos, ou seja, são drogas, são fármacos que vão tentar reverter esses efeitos colaterais apresentados pelas mulheres. E aí vem uma pergunta importante. Por que a gente tem que estudar mulheres? Por que a gente fez um curso com essa temática? Por que a gente vai lançar esse curso? Porque quando a gente vai para a literatura, a gente vai encontrar boa parte dos trabalhos na fisiologia animal são em ratos. E aí quando a gente vai analisar, que ratos são? Ratos machos. Então quando a gente compara rato macho com rata fêmea, existe uma diferença gigantesca na fisiologia desses animais. Quando a gente pega os livros, as bases, os livros de fisiologia texto, quem é a referência lá, por exemplo, do livro do Macardo? Quem é a referência dos livros que falam de lesão? É o homem branco eutrófico de 70 quilos. Então, boa parte das informações que a gente fala de hipertrofia, a gente especula que isso aconteça também na mulher. E eu vou mostrar para vocês que não necessariamente vai acontecer da mesma maneira. E aí, o que a gente tem hoje de mulheres são hipóteses. A gente especula, a gente acha que isso aconteça. Por exemplo, por muitos anos as pessoas falaram que a grande diferença da hipertrofia muscular de homem para mulher era a quantidade de hormônio. E eu vou mostrar para vocês que não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas por que isso foi levantado? Porque foi especulado que no homem isso é dependente diretamente da testosterona e para a mulher isso não é necessariamente verdade. Por exemplo, a progesterona na mulher
talvez ela seja muito mais anabólica que a própria testosterona. Então, boa parte das coisas que a gente tem hoje, se você falar mulheres, são especulações. A gente não tem esses dados. Esse é o primeiro trabalho. Então, a nossa conversa hoje vai ser pautada em alguns trabalhos e a gente vai trazer alguns insights para a prática. Foi um trabalho bem interessante e é um trabalho desse camarada aqui, ó. Então, toda vez que vocês ouvirem esse nome aqui, ó, Stuart Phillips, ele é considerado o pai da proteína no mundo. Então, um dos caras que mais estuda sobre crescimento muscular e nutrição. O que ele fez? Ele foi comparar a hipertrofia no músculo, hipertrofia miofibrilar, entre homens e mulheres. Então foi o primeiro paper a levantar essa discussão. Poxa, será se o que acontece no músculo do homem é o mesmo que acontece no músculo da mulher? O que ele fez? Ele avaliou muita coisa aqui, ó. Blood, sangue, biópsia e deu proteína para os indivíduos aqui, ó. Então, esses pontinhos aqui, ó, -3, -2, -1, ponto zero aqui é o exercício. Então o pessoal avaliou o sangue 3 horas antes do exercício, 5 horas depois, e fez biópsias aqui, ó, antes do exercício, pós-exercício, 3 horas após e 5 horas após. Até no outro dia aqui, ó, aproximadamente 26 horas. O que esses caras fizeram? Eles deram um aminoácido que a gente chama de fenilalanina, que é um marcador de síntese proteica no músculo. E ele quis comparar o seguinte, poxa, bolinha preta, homem, bolinha branca, mulher. O que acontece com o músculo do homem com o músculo da mulher? Olha que dado interessante. Aí ele avaliou alguns marcadores, ó. Testosterona. Olha a testosterona do homem. O ponto zero aqui, ó, é o exercício. Então, o homem, quando ele começa a fazer exercício, olha o que acontece com a testosterona do homem. Com 15 minutos, ela já dá um pico, ó. Com aproximadamente 60 minutos, ela já volta para o basal. Olha o que acontece com a testosterona da mulher durante o exercício. Nada. Ela não se altera. Então, primeira informação importante. Quando o homem está fazendo exercício, ele tem uma liberação muito grande de testosterona. Só que eu vou te trazer outra informação. 60 minutos após o exercício, olha como é que está a testosterona do homem. Ela volta para o basal. Então, o que as pessoas falavam lá no passado, que a gente tinha que fazer exercícios e liberar muita testosterona durante o exercício, essa testosterona que a gente libera durante o exercício, ela não tem nenhum poder na hipertrofia. Aí vem, poxa, professor, por que essa testosterona ela aumenta, né, com 15 minutos? Pelo simples fato da gente tentar controlar a glicemia. Por que os hormônios são liberados durante o exercício? Numa tentativa de controle glicêmico. Tem nada a ver com hipertrofia. Ou seja, por que essa galera aumenta na circulação? Testosterona, GH, IGF. Todo mundo está lutando para manter a tua glicemia estável. E no passado, e até hoje, alguns professores, se a gente abre lá no Instagram os podcasts da vida, qual é a justificativa dos caras? Olha, você tem que treinar perna, por quê? Perna é um músculo grande. E quando você libera muito hormônio, se você treinar perna, você ajuda na hipertrofia de braço. Olha a imaginação do cara. Então, gente, com 60 minutos aqui, ó, a testa do homem já voltou pro basal. Então, a primeira explicação. Liberar mais hormônio no exercício tem nada a ver com hipertrofia. Tem a ver com intensidade de treino. Segundo, não existe uma liberação tão grande da mulher, porque ela tem bem menos hormônio que o homem. Aí a gente vem pra cá, ó. Hormônio do crescimento. Bolinha branca. Olha que dado legal. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Mais uma vez, a gente vai desconstruir a informação que tem no livro. Quando a gente pega esse cara aqui, ó, hormônio do crescimento, você vai ler lá no livro. Qual a principal característica do GH? Pulsatilidade. Ou seja, ele é liberado em pulsos. Ele libera e cai, libera e cai. Em quem que isso acontece? Em homens. O GH na mulher não é pulsátil, é constitutivo. Ou seja, o que isso quer dizer? A mulher libera muito mais GH do que o homem. A liberação de GH do homem é assim, ó. Eu tenho um pico, ela cai. Eu tenho um pico, ela cai. Da mulher não. É um pouco mais crônico, só que ela não aumenta como o homem. Então a informação que tem sobre o hormônio do crescimento e pulsatilidade é em homens. Nas mulheres é pulsátil. A gente observa isso. Ó. A mulher libera muito mais GH do que o homem durante o exercício. E isso também não tem nenhum impacto. Ou seja, não necessariamente que a mulher vai liberar mais GH que o homem, ela vai ter mais hipertrofia do que o homem. E aí o principal que o trabalho foi fazer. Né? Ele foi avaliar a síntese proteica, o que acontece especificamente no músculo. E eles avaliaram 1 hora, 3 horas. E se você observar aqui, ó, apesar das barrinhas brancas e preta
elas terem diferença, não existe nenhum asterisco sobre elas. O que significa? Estatisticamente, a diferença ela é igual. Ou seja, a síntese proteica do homem e da mulher é a mesma. Então, mediante o exercício, mediante a nutrição, o músculo responde da mesma maneira em homens e mulheres. Tem até um trabalho bem interessante que ele diz assim, olha, síntese proteica é igual, os homens não são de Marte e as mulheres não são de Vênus. É o tema do trabalho, o cara ironizou. E aí, em 2019, sai esse trabalho aqui, que ele é um tapa na cara dessa questão hormonal de muita gente que fala sobre hormônios em mulheres. O que o cara fez? Ele fez o seguinte, olha, na verdade é uma mulher, a Megan, um grupo sueco. Ela diz o seguinte, olha, vamos levantar na literatura, será se o pessoal está falando de mulher, será se esses dados são verdade? O que ela fez? Ela comparou aqui homens e mulheres. E ela tentou responder uma pergunta simples. Por que o homem responde mais à hipertrofia do que mulher? Mesmo com esteroide anabolizante. E ela traz algumas hipóteses. Os homens, eles têm mais fibras glicolíticas. As mulheres apresentam mais fibras oxidativas. Então, primeira explicação, primeira hipótese, por que os homens respondem mais à hipertrofia? As fibras glicolíticas, que têm maior em quantidade nos homens, elas são mais sensíveis ao estímulo hipertrófico. As fibras oxidativas, elas são menos sensíveis. Ou seja, a própria característica do músculo do homem e da mulher explica em parte essa diferença. O músculo do homem é mais sensível à inflamação por atrofia. Ou seja, se o homem ficar lá paradinho ou tiver alguma doença, o músculo dele tende a atrofiar um pouco mais do que comparado à mulher. Só que, quando eu pego a mulher, ela é muito sensível ao desuso. E a gente observa isso. Geralmente, quando a tua vovozinha começa a ficar mais sedentária, o que acontece com a perninha dela? Começa a ficar fininha. E o que acontece com a gordura visceral? Começa a aumentar. Então, se você pegar uma foto da tua avó com 50 anos e com 70 anos, você vai observar duas características básicas. A perna dela está mais fina e a barriga dela está maior. Isso explica muita coisa porque que geralmente as mulheres elas têm uma hipertrofia mais periférica. Ou seja, principalmente a nível de membros inferiores. E a gente vem para alguns pontos que são bem importantes. Os homens eles têm mais células satélites quando comparado com as mulheres. O que são células satélites, gente? São células que estão dormentes. Então, quando a gente faz exercício, essas células vão tentar reparar lá o local da lesão. E o homem tem essa quantidade de células em maior quantidade. Então, olha o que acontece. Quando a mulher faz exercício, é como se o músculo dela tivesse um atraso nessa liberação de células satélites. Aí eu venho para cá. É uma própria diferença na própria estrutura muscular. O treino, ele tende a atenuar isso, mas acontece em homens e mulheres. Ou seja, se os dois treinarem, a diferença vai continuar. E aqui a gente vem para o dado principal do trabalho. As mulheres, gente, elas sofrem um processo de ubiquitinação com maior força. O que isso significa na prática? A hipertrofia ela é regulada por dois eventos, a síntese e a degradação. A síntese é o processo de construção, a degradação é o processo de renovação de proteínas. A mulher, ela perde mais músculo que o homem. Ela sofre uma ubiquitinação maior. O homem, ele é mais resistente à ação de quem? Da miostatina, que é um poderoso agente catabólico. A mulher, nesse caso aqui, a mulher ela é mais sensível à ação da miostatina. O que isso significa na prática? Se eu comparo homens e mulheres, a mulher quebra mais proteína muscular do que o homem. Então, o saldo dela vai ser muito menor. E isso não tem nenhuma relação com o hormônio. É uma própria característica do músculo. Ou seja, essa via de ubiquitinação, que seria essa via de catabolismo muscular, ela acontece com mais força na mulher. Por vários mecanismos, dentre eles relação de miostatina e folistatina. E aí vem um dado interessante. Quando eu comparo homens e mulheres que fazem exercício, o que é mais lesivo para o músculo? Eu fazer isso, ações excêntricas. Então, se eu localizo a carga, por exemplo, e coloco lá para os indivíduos, um homem e uma mulher, fazer exercício excêntrico, sabe qual é o músculo que vai mais lesionar? O músculo do homem. Aí você pergunta, poxa, professor, por que o músculo do homem ele é mais frágil às ações excêntricas do que o músculo da mulher? Quem protege a membrana celular é o estradiol.
quem tem mais estradiol, homem ou mulher? Mulher. Então, quando eu pego, por exemplo, dano muscular, se eu for equalizar um treino que o meu objetivo seria dano muscular, a mulher ela sofre muito menos que o homem. Só que o homem se recupera mais rápido. Então, o que a gente vai observar? Aquela brincadeira que as pessoas falavam, olha, o homem é mais frágil do que a mulher, parece que bioquimicamente, pensando na estrutura muscular, essa afirmação é uma verdade. E aí a gente vem para o principal aqui, ó. Síntese proteica mediante a exercício e consumo alimentar é igual. Ou seja, quando a gente tenta explicar a hipertrofia falando de síntese proteica, a gente está falando aqui da pontinha do iceberg. Então, se eu for parar para pensar, poxa, uma mulher que usa oxandrolona e o homem que usa oxandrolona, a mulher parece responder mais à oxandrolona porque existe uma redução da degradação proteica. O homem parece existir um aumento da síntese e também uma redução da degradação. A gente vai ver isso em maiores detalhes. E aqui a gente começa a entrar no campo feminino, né? A fisiologia associada ao processo menstrual e ao treinamento. Então, se a gente observar aqui, ó, a mulher ela vai ter algumas fases durante o mês. Lembra que o nosso público hoje, a gente vai falar especificamente de mulher. Então, aqui eu tenho um período de 29 dias. E aqui, se a gente observar, ó, eu tenho uma fase que a gente chama de menstruação. Que ela vai do primeiro dia aqui, ó, até o 7º. Nessa fase aqui, ó, a gente vai observar que eu tenho aumento desse cara aqui, ó, e desse cara aqui. A gente chama de hormônios liberadores lá da hipófise ou do hipotálamo. As palavras, gente, elas falam com a gente. Às vezes a gente não presta atenção. Esse cara aqui, ó, é o FSH, é o folículo estimulante. Ou seja, é o hormônio que vai desenvolver o folículo. Esse cara aqui, o LH, ele é o luteinizante. Ele vai desenvolver o corpo lúteo. Então, quando a gente observa várias fases, a gente vai observar que a mulher aqui, ela tem uma fase que é a fase da menstruação. Então, aqui o corpo se prepara, né, o endométrio fica mais espesso, e ele se prepara para receber a criança. E aí, nesse caso, a mulher vai liberar o ovócito, que seria o processo antes do óvulo, já na segunda fase. Então, nessa primeira fase aqui, ó, a gente tem uma mulher. Geralmente a mulher que vai estar com cólica, geralmente a mulher que vai estar com dor, geralmente a mulher que não vai ser responsiva ao exercício, claro, isso não é regra, tá? Isso está falando de maneira geral. E aí a gente vem para a fase 2, que é a fase folicular ou a fase proliferativa. Olha o que a gente observa aqui, ó. O estrogênio já tem um pico, ele já aumenta. E nessa fase aqui, gente, existe um dado bem interessante que a mulher deve perceber na prática. Algumas enzimas, principalmente as enzimas que vão fixar glicogênio na musculatura, elas ficam mais sensíveis. O que isso significa na prática? As mulheres, vocês conseguem treinar com mais intensidade bem no final da menstruação para o começo da fase folicular. Ou seja, você consegue liberar mais energia e ressintetizar mais energia com mais facilidade. Isso só por uma característica enzimática. E aí, nessa fase 2, a gente tem essa mulher aqui, que é uma mulher que saiu de um processo, né, de cólica, do endométrio espessado que estava em sangramento, e ela já tem um pico de estrogênio. E olha quem que aumenta junto, gente. O luteinizante. Em outras palavras, o corpo está dizendo assim, ó, minha filha, vá ter relação sexual. Vai engravidar, porque o seu período de ovulação, né, o seu campo fértil, então a literatura coloca, ó, que do primeiro dia até o 15º aqui, ó, que o pessoal usa a famosa tabelinha, seria, teoricamente, o período fértil da mulher. Só que, na verdade, a gente vai observar que esse folículo aqui, ó, esse óvulo, ele vai estar amadurecido aqui, ó. Então, nesse momento aqui, ó, a gente teria, se tivesse o encontro de um espermatozoide com esse óvulo, a gente teria a gravidez. Então, o corpo, ele se prepara da mulher, se prepara para isso. Então, a gente vai ter a fase folicular, esse folículo vai desenvolver. Eu vou ter pico na liberação de LH. Geralmente, a mulher aumenta muita força. E aqui existem mecanismos que explicam tanto mecanismos musculares, que são explicados por enzimas, como mecanismo neural. Então, parece que nessa fase, o padrão de recrutamento da mulher, ele melhora. Ou seja, a contratilidade do músculo ela sofre uma alteração. Existe um aumento do estrogênio e aqui a mulher começa a apresentar a temperatura sazonal. Boa parte dessa alteração de temperatura, a mulher sentir calor, sentir frio, se dá por alteração também de hormônios tireoidianos. Basta a gente lembrar. Pessoas que sofrem de hipotireoidismo, um sintoma clássico é pele fria. Então, os principais hormônios que vão regular a temperatura corporal são as catecolaminas e os hormônios tireoidianos. Então, nessa fase aqui, ó, a gente vai ter uma bagunça hormonal.
E aí a mulher sai dessa fase e entra na fase 3, que é uma fase que é onde a gente vai ter o desenvolvimento do corpo lúteo. E se esse corpo lúteo, né, esse ovócito, ele não encontrar um espermatozoide, ele vai sofrer uma regressão. Ele vai voltar aqui, ó, e vai ser reabsorvido por fagocitose. Sabe quem faz isso assim, ó? A pílula do dia seguinte. Qual é o mecanismo que por trás da pílula do dia seguinte? A mulher teve relação sexual, ela vai e toma uma pílula do dia seguinte. Se você observar a pílula do dia seguinte, ela é composta por quê? Ela não tem estrogênio. É um pico que você dá de quê? Progesterona. Então, qual o raciocínio que tem por trás da pílula do dia seguinte? Ela desenvolve tanto o folículo que ele sofre um processo de regressão. Então, por mais que tenha espermatozoide no folículo, ele regride, ele inibe o processo gestacional. Por isso que geralmente o pessoal diz assim, olha, você tem uma janela, se você teve relação sexual ontem à noite, você tem no máximo, dependendo da medicação, até 48 horas para tomar a pílula do dia seguinte. Porque se esse ovócito aqui, ele não conseguir ser atingido pela progesterona, você vai engravidar do mesmo jeito. Você vai continuar com o processo de gestação. Então, geralmente, a literatura recomenda aí o máximo a janela de 24 horas. E aí aqui a mulher tem, né, e volta à primeira fase. Nessa fase 3 aqui, o que a gente vai observar? Eu tenho essa fase lútea, e aqui eu já tenho um pico de progesterona. Lembra, as palavras falam. O que significa progesterona? Pro é o que vem antes. Gestar é a gestação. Então, progesterona é o hormônio da gestação. É o hormônio que vai preparar o corpo da mulher para ela ter o bebezinho. Nesse caso, se ela não tem um bebezinho, eu tenho uma regressão do corpo lúteo. E o que acontece nessa fase, gente? Geralmente, algumas mulheres, elas vão começar a se preparar para voltar de novo para cá, ó. Se você observar ali, ó, no 29º dia, 8º dia, já começa um pouquinho de sangramento. Tem mulheres que pode acontecer antes, tem mulheres que pode acontecer depois. E nesse finalzinho aqui, onde eu tenho esse pico aqui, ó, principalmente de progesterona e de estrogênio juntos, ó, tá vendo que tem um ponto aqui que eles se encontram, ó? Eu tenho muita progesterona e muito estrogênio. É aquela fase que você vai ter a famosa TPM. Ou seja, teu corpo já está se preparando para começar tudo de novo. E por que geralmente algumas mulheres mudam o paladar? Por conta dessa estrutura aqui, gente, ó. Núcleo accumbens. O núcleo accumbens ou núcleo accumbente, ele é responsável pela tua sensação de doce, de amargo. Ou seja, algumas mulheres vão ser altamente sensíveis ao quê? Chocolate, brigadeiro. Ou seja, de onde que vem essa vontade? Dessa estrutura aqui. Então, quando a gente analisa a mulher, por que é mais difícil estudar a mulher, gente? Porque a gente tem uma bagunça hormonal. Diferente do homem. O homem é mais fácil de se estudar. Por quê? Isso aqui é muito contínuo. Quando a mulher, por exemplo, ela entra na menopausa, ou ela toma o anticoncepcional, isso fica assim, ó. Essa linha ela fica reta. Então, nesse sentido, o que seria uma pílula anticoncepcional? Seria uma antecipação da menopausa. A mulher fica estável do ponto de vista hormonal. E a gente vai ver mais na frente que a gente tem que parar de falar algumas coisas que às vezes a gente não domina. Né? Na educação física, principalmente, tem algumas coisas que foram faladas que é lei. Né? Os profissionais morrem de medo de anti-inflamatório, que isso prejudica a hipertrofia. Né? Tem muito profissional que diz que mulher não pode tomar anticoncepcional. A gente vai ver que não é bem assim. Existem anticoncepcionais, por exemplo, que existe para tratar várias disfunções. Ou seja, melhora a qualidade de vida da mulher. Então, é aquela história. Não é nem apologia, nem demonização. Mas vai ter algumas situações que eu vou precisar entender o processo para poder fazer a prescrição com eficiência. E aqui a gente começa a falar um pouquinho, entrar no universo dos esteroides. Então a gente viu um pouquinho sobre a mulher, viu essa flutuação hormonal da mulher. E aqui é uma coisa que eu quero falar com vocês. As palavras falam. Então muita coisa que a gente já falou aqui e que a gente vai falar vem da parte teórica. O que eu quero que vocês observem aqui? Aqui a gente tem o córtex e a medula, lá no rim. E esses caras vão liberar alguns hormônios, que vão ser derivados principalmente de quem? Ó? Do colesterol. Então, todos os hormônios que a gente vai discutir hoje, geralmente, eles serão derivados do colesterol. Então, se a gente aprende a base, fica muito mais fácil para a gente discutir muita coisa. Alguns slides vão ter esse selo aqui, ó. Quem lembra desse cara, né, quem já foi meu aluno, sabe que eu falo muito desse cara, é o Chicó. E ele dizia uma coisa, ó, no Alto da Compadecida, ele dizia assim, eu não sei, eu só sei que foi assim. E muita coisa que é dita na parte de hormônios é mais ou menos aqui estilo Chicó. As pessoas falam, só que se você for questionar, ó, não sei, cara, me falaram que era assim e sempre foi assim. Se a gente observar aqui, ó, o colesterol ele pode dar origem aos mineralocorticoides, aos androgênios ou aos glicocorticoides.
A gente vai observar, existe um relato no meio empírico, por exemplo, a gente vai começar a falar de hormônios. Então, todos os hormônios vêm de onde? Vêm do colesterol. Existe uma droga, um fármaco chamado Dianabol, que os meninos conhecem muito. Né? Mulher não pode nem triscar em Dianabol. A gente vai falar mais sobre as drogas. Por que existe uma fama muito conhecida no Dianabol, que o Dianabol deixa o cara grandão? Olha, tu começou a tomar Dianabol, você aumenta aí 4, 5 quilos em questão de 2, 3 semanas. Isso é verdade. Com essa figura aqui, a gente consegue explicar tudo sobre hormônio. Por que o Dianabol ele causa um ganho no homem muito rápido? Porque alguns fármacos é para se ligar aqui, ó, nos receptores androgênicos. Só que algumas drogas, ao invés de se ligarem aqui, vão se ligar em outros locais. Por exemplo, por que o Dianabol ele deixa o homem grandão? Porque ao invés dele se ligar aqui, ele se liga no receptor de mineral corticoide. O receptor de mineral corticoide, ele libera um hormônio muito conhecido que é a aldosterona. Qual a característica da aldosterona, gente? Regular a pressão arterial através de quê? Da retenção de sódio. Então, o cara que toma Dianabol ele fica grandão, não é pela droga. É porque o Dianabol ele se liga com o receptor de mineral corticoide. Então, boa parte daquele volume que o cara ganha usando o Dianabol é o quê? É água, é retenção, ocasionada pelo pico de aldosterona. E aqui é a informação prática para você, porque se você conhece a fisiologia básica, quando eu pego um cara usando Dianabol, ele diz, ó, professor, eu estou usando Dianabol, e eu vou fazer a avaliação física do cara, primeira coisa que eu avalio nesse cara, pressão arterial. Porque se eu sei que o Dianabol ele é promíscuo, ele se liga em outros locais, a aldosterona, quando ela é liberada em grande quantidade, ela estimula sódio. Sódio retém água, água aumenta a volemia aumenta a resistência periférica aumenta a pressão. Então, qual é um sintoma muito clássico de quem usa Dianabol? Hipertensão. Vou te dar outro exemplo. Por que a estano, o famoso estanozolol, que a gente vai discutir muito sobre ele hoje, é conhecido como hormônio que seca? Ó, quer secar, toma estano. Tem até a música. A dura incha, né? A deca é uma coisa e a estano seca, uma coisa assim. Por que existe essa fama no estanozolol? Porque o estano, gente, ele é um andrógeno, só que olha onde que ele se liga com muita força. No receptor de glicocorticoide. Glicocorticoide. O que tem a ver o estano se ligar com o receptor de glicocorticoide? O principal hormônio que eu vou ter aqui é o cortisol. Então, por que as pessoas que estão submetidas a um processo de emagrecimento, geralmente elas associam o estanozolol? Porque se eu estou em processo de emagrecimento, a minha dieta vai estar hipercalórica ou hipocalórica? Hipo. Eu vou estar comendo menos. Se eu estou comendo menos, os mecanismos contrarregulatórios vão estar mais aumentados, ou seja, a minha massa muscular vai estar desprotegida. Então, quando a pessoa usa estanozolol e está na dieta hipocalórica, por que ela seca muito rápido? Porque o estanozolol faz que a pessoa não perca a massa muscular. Então, quando eu comparo, e a informação é importante para o nutricionista, se eu tenho um paciente que usa estanozolol e um paciente que não usa e vai fazer uma dieta, o nutricionista ele pode se dar a liberdade de apertar mais a dieta desse paciente que está utilizando estanozolol. Porque a massa muscular dele está o quê? Está protegida. E a pessoa fala, o estano seca. Não é que o estano seca. Ele é uma droga que evita que você perda músculo. Por que a trembolona ganhou muita fama? Olha, a trembolona é o hormônio master de todos os hormônios. Porque a trembolona se liga muito forte aqui e se liga muito forte aqui. Por isso que ela pode ser utilizada tanto em fase de aumento de massa muscular, como em fase que você está pensando em reduzir gordura corporal. Gente, tudo isso a gente consegue explicar por hormônio. A gente poderia passar a manhã inteira falando para vocês todos os hormônios, falando só nesse quadro aqui. E aqui é a base. Aqui a gente começa a observar, por exemplo, por que alguns hormônios eles têm funções parecidas. Os glicocorticoides e os androgênios, ó, eles vêm da mesma região aqui, ó, que é da zona fasciculada lá do rim. Então, eles têm características muito próximas. Então, por exemplo, o corpo ele vai ter muita dificuldade de entender o que é uma molécula de cortisol e o que é uma molécula de testosterona. A gente tem hoje, quando o paciente vai fazer exame, acredito que o Mário vai falar sobre isso, um fenômeno que a gente chama de reação cruzada. Que se o cara entende, na hora que ele bate o olho no exame, ele sabe se a menina está tomando a droga original ou falsa. Vou te dar um exemplo. O que é reação cruzada? Quando você vai fazer um exame, e eu já mostrei para vocês que a quantidade de andrógeno na mulher é muito baixa. Então, o médico que usa o exame para dizer que a mulher tem testosterona baixa, ele está chovendo no molhado. É óbvio que a mulher vai ter testosterona baixa. Então, o exame dizer que ela tem testo baixa não é um prognóstico para me prescrever hormônio para ela. A clínica vai ser soberana nesse sentido. O que ela vai te falar
cruzado com o exame dela, é que o médico vai tomar essa decisão. Só que quando a gente observa aqui, a gente vai observar que muito desses casos, quando a mulher está utilizando algum fármaco, esses caras aqui, ó, os receptores de glicocorticoide, eles vão gerar uma atrofia muito mais forte. E aí, por que o exame ele não vai ser determinante nesse sentido? Porque a quantidade de hormônio que a gente vai ter na mulher vai ser extremamente baixa. E quando a mulher começa a utilizar algum andrógeno nesse sentido, a gente vai observar o seguinte, que se eu bato o olho no exame, a gente vai observar que eu posso ter alterações em receptores de mineralocorticoide, receptores androgênicos e receptores de glicocorticoide. A mulher que está utilizando boldenona, por exemplo, o exame ele tem muita dificuldade de entender o que é uma boldenona. Ele pega o que é o andrógeno. E como a quantidade de andrógeno é muito baixa, pode existir o que a gente chama de reação cruzada. O que é reação cruzada? O exame não consegue detectar com precisão que andrógeno é aquele. Algumas drogas têm um percentual de reação cruzada. Por exemplo, a nandrolona, a média de reação cruzada dela é de 8%. Então, por exemplo, a mulher que está utilizando DECA, 8% do valor que está no exame, o exame pode identificar que aquele é testo, por conta da característica da molécula. Uma menina que está utilizando, por exemplo, 50 mg de boldenona, que o exame está dizendo que ela tem 500 de testosterona, isso não é reação cruzada. Porque a boldenona, a reação cruzada dela é da ordem de 5%. Então, se ela está tomando 50 mg, por exemplo, de boldenona, 5% é esperado que aquilo seja detectado como testo. Se ela toma meio ml de boldenona, por exemplo, 50 mg, e o exame está dizendo que ela tem 500 de testo, a boldenona dela está batizada. Ou seja, não é boldenona, é testosterona que ela está tomando. Então, pelos exames, tem como identificar isso. E um bom médico consegue fazer isso com muita frieza. Ou seja, ele consegue analisar a qualidade do fármaco apenas pela qualidade do exame. E aqui a gente tem vários exemplos, né, que eu já comentei vários para vocês. O hemogenin aqui é o clássico deles. Então, as palavras falam hemo, sangue, genin, gênese. Então, geralmente, essa medicação aqui ela é utilizada por pessoas que têm câncer de medula. Por que o pessoal utiliza ela no meio prático, no meio estético? Porque é uma droga que vai bater muito forte aqui, ó, nos receptores de glicocorticoide, e uma característica do hemogenin é muita retenção, ou seja, o paciente fica muito retido. Por quê? Liberação de aldosterona. Então, alguns fármacos, eles não vão ter seletividade, eles podem se ligar aqui, aqui e aqui. E aí a gente começa a falar sobre mulher, especificamente. E é uma coisa muito comum, né? A mulher que faz uso de oxandrolona, ou que faz uso de boldenona, mulher tem eixo inibido? Então, o que é eixo? Que é um termo muito comum falado aí no meio masculino. O homem, ele tem um eixo hormonal. Então, aqui eu tenho o hipotálamo, a hipófise e as gônadas. Então, o hipotálamo vai liberar um hormônio liberador, que vai estimular a hipófise, que vai estimular as gônadas. Que nesse caso, gônadas são os órgãos sexuais, né? No caso do homem é o testículo, no caso da mulher, nesse caso é o ovário. Então, a mulher, gente, isso é um pouco mais complexo. O eixo da mulher não é somente hipotálamo, hipófise e gônadas. A mulher ela tem um caixa 2 para testosterona. Eu até brinco. Por que estudar mulher é mais difícil? Porque o homem as coisas são muito objetivas. O homem começa a tomar hormônio, primeira coisa que acontece, o testículo do cara atrofia. Ele sofre uma séria regressão. Por quê? De onde que vem a testosterona do homem? 95% vem do testículo. 5% vem dos rins. Então, 95% da testosterona do homem vem do testículo. 5% vem dos rins. Então, quando o cara começa a utilizar hormônio, a fábrica, o depósito de testosterona, o principal depósito é inibido rapidamente, porque só tem um local. Ou seja, o eixo no homem é hipotálamo, hipófise e gônada. Simples de trabalhar. Quando o cara utiliza droga por muito tempo, ele pode ter uma inibição gonadal, ele pode ter uma inibição hipofisária, ou pode ter uma inibição hipotalâmica, que é a inibição mais severa que a gente tem hoje. É um cara que pode levar anos para voltar a restabelecer esse eixo. Vou te dar um exemplo. Vocês já ouviram falar do processo de castração química. Você assiste um filme lá na Netflix e o cara vai ser castrado quimicamente. O que é isso? Eles vão dar um análogo de GH, RH tão forte, um groselida, por exemplo, em altas doses, que essa medicação vai esgotar a hipófise do cara. O cara vai ficar castrado quimicamente. Ou seja, a hipófise dele aqui, ó, não vai mandar informação mais para a gônada, porque veio a medicação aqui em cima que esgotou essa hipófise. Isso é castração química.
Nem todos os estados dos Estados Unidos fazem isso, porque afeta diretamente a vida do preso, né? Nesse caso do condenado. Existem alguns relatos na literatura já de indivíduos que utilizam análogos de GNH-RH e o cara tem próximo de uma castração química. Isso não é relatado na literatura porque não tem estudo com esses caras. Mas, se as coisas continuarem a andar como estão, acredito que a gente vai observar comumente aí indivíduos comuns tendo episódios de castração química por conta de altas doses de esteroide. E qual a diferença da mulher, gente? A mulher ela tem um caixa 2, ó. Então, o homem ele tem só um local, testículo e 5% nos rins. A mulher tem ovário, adrenal e 50% a conversão da mulher periférica, pele e músculos. Ou seja, quando a mulher começa a utilizar, olha, a mulher tem que fazer TPC. Até concordo que existe várias interpretações para o termo TPC, que seria terapia pós-ciclo. Só que a grande diferença da mulher é o seguinte, ela vai ter andrógenos no ovário, no córtex adrenal e na conversão periférica. Gente, isso é tão verdade. Se você observar a tua mãe ou a tua avó, quando ela chega numa certa idade, que ela começa a entrar na menopausa, ela começa a ter bigodinho. Bigodinho começa a aumentar, ela começa a ter alguns pelos no rosto. Aquela conversão, não de andrógeno, mas de DHEA, que são alguns pró-hormônios, vão acontecer muito perifericamente, na pele. E ela vai começar a ter crescimento de pelo. Isso é muito comum nessa fase. Então, boa parte dessa avaliação aqui, ó, o homem, hipotálamo, hipófise, gônadas. Mulher, hipotálamo, hipófise, gônadas, ovário e conversão periférica. Ou seja, o homem são 3 mecanismos, da mulher são 5. Então, quando a gente vai analisar o eixo da mulher, é muito mais complexo do que do homem. E aqui eu quero que vocês entendam que essa imagem é muito legal. Dá pra gente falar muito sobre doença nessa imagem, por exemplo. Aqui a gente tem, por exemplo, a testosterona, em azulzinho aqui, ó. E ela está em volta de uma capa aqui, ó, que é a SHBG, globulina transportadora de hormônios sexuais. E ela vai estar ligada também a essa outra capa, que é uma albumina. Só que se você observar, a capa aqui, ó, ela é um pouquinho menor do que aqui. Aqui seria o que a gente chama de testosterona total. É o que o exame dá. Então, às vezes, o médico ele pede testosterona total. Só que eu não sei a qualidade dessa testo. Eu não sei o que está livre, eu não sei o que está ligado. E aqui eu tenho o que a gente chama de biodisponível. Às vezes o exame, você pega o exame e você não consegue interpretar. Tem teste total, teste livre, teste calculado, teste biodisponível. De uma forma simples. A testa biodisponível é o somatório da testo ligada à albumina com a testo livre. E olha que dado legal. 1 a 2% da testosterona vai estar ativa. Então, professor, quer dizer que 100% da minha testosterona eu não consigo utilizar? Não, você consegue utilizar de 1 a 2%. Esse cara aqui, ó, ele prende a testosterona. E aí, por muitos anos, as pessoas disseram assim, olha, os anticoncepcionais vão prejudicar a hipertrofia na mulher porque eles reduzem testosterona. Por que eles reduzem testosterona? Porque boa parte deles aumenta esse HBG. Só que aí vem um grande problema. Quando a pessoa fala isso, ela está rotulando os anticoncepcionais como se eles fossem iguais. E eles não são. Existem várias classes de anticoncepcionais. Existem alguns anticoncepcionais que eles não têm nenhuma relação com esse HBG. Eles não alteram esse HBG. Então, quando a pessoa fala que anticoncepcional reduz testo, beleza. Se isso fosse verdade, isso mesmo não explicaria hipertrofia, porque a gente já viu que a testosterona na mulher é extremamente baixa. Então, você está tentando me explicar um fenômeno que ele vai ter uma representatividade de 0,01%. Não dá para explicar. Então, hoje, no estado atual da arte, é uma informação incorreta dizer que anticoncepcional atrapalha a hipertrofia. Por quê? Existem vários tipos de anticoncepcional. Segundo, a hipertrofia na mulher não depende só da testosterona. Depende da progesterona, depende do estrogênio, ou seja, depende de uma série de requisitos. Então, a gente precisaria falar qual o tipo de anticoncepcional, qual classe desse fármaco. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, essa testo aqui, ó, é a principal. Eu gosto de fazer um comparativo assim. Imagina na tua casa, você tem lá a caixa d'água, a caixa grande, você tem a água do teu vaso, a caixinha lá do teu vaso. Quando você vai ao banheiro, que água você usa? A da caixa d'água toda ou a do vaso? A do vaso. O que seria a caixa do vaso, gente? Essa aqui, ó, 1 a 2%. Quando você aperta lá a descarga do teu vaso, que você usa aquela água da caixa d'água, ela é liberada e você ressintetiza novamente a testosterona livre. Então você tem aqui a água do vaso e você tem a água da caixa d'água. Algumas doenças vão aumentar muito a SHBG.
Vou te dar um exemplo, que é a doença clássica que afeta geralmente a mulher que é obesa. Síndrome do ovário policístico. O que a SOP tem a ver com essa figura? A SOP, gente, ela aumenta essa proteína aqui, ó. SHBG. E a gente vai observar que em algumas situações, mesmo eu tendo aumento de SHBG, o que acontece com o testo livre? Ela dispara. Poxa, professor, é um contrassenso. Como é que você está dizendo que eu tenho um aumento de SHBG com a SOP e eu tenho um aumento de testosterona livre? Gente, a gente vai observar que na SOP, a gente vai ter algumas características, principalmente na SHBG, que vão ser de primeira e segunda passagem. Vou explicar isso para vocês. Aqui, ó, eu tenho síndrome do ovário policístico. O que vai afetar essa mulher que tem síndrome do ovário policístico? Oligoanovulação, endometriose, infertilidade, hiperandrogenismo, resistência à insulina, dislipidemias e doença hepática não gordurosa. Olha um dado interessante aqui, ó. Esse trabalho talvez é o mais citado para as mulheres que têm SOP, quando discute hormônios. Olha que figura legal. Aqui a gente tem, ó, o hipotálamo da mulher e aqui a gente tem a hipófise. Então o que a gente vai observar? O hipotálamo dela vai começar a liberar muitos pulsos e vai estimular muito forte a hipófise aqui, ó. Então eu vou ter uma estimulação neural, nesse sentido, a estimular o ovário da mulher. Esse ovário vai começar a aumentar a frequência de pulsos de LH. Olha onde que esse cara vai se ligar. Lá no ovário da mulher. Nessa célula aqui, chamada célula da teca. Essa célula da teca, aqui a imagem está um pouco distorcida, mas aqui é o colesterol, ó. Então esse colesterol vai dar origem à testosterona. E aqui a gente vai ter o primeiro mecanismo. O mecanismo neural induzindo um aumento de testo na mulher que tem SOP. Segundo, a hipófise da mulher vai ter deficiência no FSH. Ou seja, mais uma explicação por que geralmente a mulher que tem SOP ela vai ter dificuldade de engravidar. Tanto por conta da anovulação, como por conta do folículo estimulante que vai estar alterado. E aqui o principal, a gente vai ter, em algumas situações, a gente vai ter deficiência aqui da aromatase, ó, lá na célula da granulose. O que a aromatase faz? Ela pega a testosterona e converte em estradiol. Então, se eu tenho deficiência de aromatase na mulher que tem SOP, e eu inibo aqui a produção de estradiol, o que acontece com a testosterona? Ela aumenta ainda mais. É isso que acontece em partes com o homem, por exemplo, que é obeso. A inflamação no homem, em vez dela reduzir a aromatase, ela aumenta. Então, geralmente, a quantidade de tecido adiposo que o homem tem, ele vai pegar essa testosterona do homem e vai converter em estradiol. Isso a gente chama de aromatização. Na mulher que tem SOP, acontece o contrário. Ou seja, o mesmo fenômeno está induzindo alterações totalmente diferentes. No homem, a testo cai. Na mulher, a testo sobe. E aí a gente passa para o outro lado, que seria o pior. O ganho de peso e a inflamação geram o que a gente chama de hiperinsulinemia. Essa hiperinsulinemia, se você observar, tem uma barra aqui, ó. Então perceba, o SHBG só começa a cair na mulher que tem SOP quando eu tenho ganho de peso e inflamação. E aí o que esse cara faz? A quantidade de insulina aumentada vai lá no fígado e bloqueia a liberação de SHBG. E agora acontece o contrário. Antes, a mulher que tinha muito SHBG, a SHBG começa a cair drasticamente. E aí, se eu tenho menos SHBG, o que acontece com a testosterona livre? Ela começa a aumentar. Então, eu tenho um mecanismo. Eu tenho 3 mecanismos que vão influenciar diretamente na testosterona da mulher que é obesa, que tem SOP. O mecanismo hipotalâmico, o mecanismo ovariano e o mecanismo hepático induzido por hiperinsulinemia. Só que como se o problema não bastasse, eu vou ter também um estímulo androgênico aqui, ó, porque eu tenho mais testo livre. E aí, para fechar, eu tenho um estímulo adrenal. Ou seja, a mulher que vai ter SOP, ela vai ter ou a mulher que geralmente vai ter o processo de inflamação. Ela pode ter essa característica de liberar muito hormônio na circulação e ocasionar todo o sintoma de hiperandrogenismo. No caso do homem que é obeso, acontece o contrário. Ela cai. Olha a loucura. A obesidade no homem, down regulation. A obesidade na mulher, up regulation. Ou seja, o mesmo fenômeno influenciando ações musculares totalmente diferentes. Aqui a gente vai ter um trabalho que ele questionou justamente isso. Poxa, quando eu vou avaliar síndrome metabólica e testosterona, beleza. Aqui cada nome desse aqui é um estudo. Ó. Aqui é o overall. Então no bodybuilding o pessoal sabe que é o overall, que é o campeão dos campeões. O que é um estudo overall?
Aqui é quando ele pega toda a média desses trabalhos, ó, e aqui eu tenho uma linha. Então, se você observar a bolinha aqui, ó, ela está mais para o lado de lá. Ou seja, as mulheres que têm SOP, quando eu pego todos esses trabalhos, aqui a média é a mulher ter uma testosterona um pouco mais alta. Quando eu vou para SHBG, olha o que acontece com essa HBG da mulher que tem SOP, gente. Ela cai. Todos os trabalhos mostram isso. Então, SHBG é lá embaixo. Ou seja, deixando mais testosterona livre. E aí eu vou para o principal. Testosterona livre. Mulher que tem SOP. Lá em cima. Ou seja, eu vou ter vários mecanismos influenciando na famosa síndrome do ovário policístico. Esse é o livro. Ó. Gente, lá na década de 90, ele fez um apanhado e ele diz o seguinte, olha, 21% dos esteroides estão contaminados por metais pesados. 64% apresentam baixa ou alta concentração, ou seja, não tem o que diz no rótulo. Gente, para a mulher isso é um problema tão grande, porque o cálculo geralmente que o médico faz é um cálculo crônico. Então, se o que tem na substância tiver em maior concentração, para o homem talvez isso não seja um problema, para a mulher isso é. Então, se eu não sei a qualidade disso, vai ser um problema. 57% falharam no teste de pureza. 14% utilizaram um veículo oleoso não farmacêutico. Esse foi um trabalho, gente, feito na Europa, tá? Lembre, estou falando de Europa. Os caras pegaram 75 esteroides anabolizantes. Olha os dados. Europa, não é Brasil. 33% subdosado, 32% era falso, 19% eram originais. Só que desses originais, o rótulo que realmente continha substância, o éster era diferente. Gente, Europa, tá? Não é Brasil. Olha esse trabalho que legal. Os caras pegaram aqui um cipionato e 1 ml de cipionato era para ter 200 miligramas. Esse aqui estava batendo, ó, 74. Ou seja, ele estava subdosado. E a gente vem para o Brasil. Trabalho interessante feito em parceria com a Polícia Federal, que eles apreenderam um carregamento de esteroide anabolizante em São Paulo. E aí você observa, né? Aqui eu tenho, na verdade eu nem sei mais qual é, só lendo a legenda aqui. Tem um que é original e tem um que é falso. Se você observar, gente, tudo é igual. Até o QR Code, se você for escanear, ele é igual. Até brinca, é o jogo dos 7 erros. Ou seja, você não tem como saber o que é falso e o que é original. Ah, professor, beleza. Essa fábrica aqui é uma fábrica que patrocina muitos atletas. Show de bola. Essa é uma fábrica. Só que eu te pergunto, o pessoal que vende dessa fábrica, no Brasil não é permitido vender. Então o pessoal que traz de lá para cá, geralmente como que esse pessoal traz? Escondido. Geralmente onde que vem? No carro, nos locais mais loucos que você pode imaginar. Ou seja, garantir que esse fármaco chega aqui na qualidade que sai da fábrica, eu não tenho como garantir isso. Então, por mais que venha de lá, eu preciso ir lá para comprar. Aqui eles pegaram, né, as tabelas e analisaram o que seria mais falsificado. Olha que dado legal. De todos, tablets, comprimidos, testosterona, suspensão. Olha o que é mais falsificado, que a galera mais usa, os óleos, ó. Então, quando a gente fala de esteroide anabolizante, a gente vai ter um problema. Uma coisa é eu falar uma gestrinona, por exemplo, que o Byron vai falar hoje à tarde. Que eu sei a qualidade. Um cipionato que a gente compra na farmácia. Que eu sei a qualidade. Que de 1000 produtos que foram feitos, foi feito teste de pureza. Se um daqueles não bater, o lote inteiro é jogado fora. Outra coisa é você comprar no cara do Instagram. Então você não sabe o que tem ali dentro. Isso é uso underground. Aqui, gente, essas drogas, elas têm nome e sobrenome. Então é anabolismo e androgenismo. Isso é o que todo mundo espera. Isso é o que as meninas não esperam. O que são características androgênicas? São características de homem. É o que faz o homem ser homem. Esse trabalho aqui talvez seja o trabalho mais importante que a gente vai discutir hoje. É um trabalho do Kickman. Farmacologia dos anabolizantes de esteroides. É o trabalho mais citado na área. E, pasmem, por incrível que pareça, muita gente que estuda, né, o que se diz estudar essa temática, desconhece esse trabalho. Aqui, gente, é talvez a nossa base. Tudo que a gente tem hoje de fármaco, tudo, para homem e para mulher, sai daqui, ó.
Tudo, sem exceção. Essa, para quem não conhece, é uma molécula de testosterona. Então, a molécula de testosterona ela tem 4 anéis. E eles recebem letras como identificação. O anel A, o anel B, o anel C e o anel D. Esses anéis eles vão ter características. Vou te dar um exemplo. Quando a indústria farmacêutica ela quer aumentar o poder anabólico de uma molécula, o que ela faz? Ela mexe no anel A e no anel B. Então, toda vez que a indústria ela quer deixar uma molécula mais anabólica, ela mexe nesse anel e nesse anel. Toda vez que a indústria ela quer mexer na estrutura da droga, ela mexe no anel C. Toda vez que a indústria ela quer mudar uma forma de uso, ou seja, se é uso injetado, se é uso oral, se eu quero liberar isso rápido, se eu quero liberar isso lento, se mexe no anel D. Então, cada anel aqui, ó, A, B, C ou D, ele vai ter uma característica importante. E olha que dado legal. A gente vai falar muito sobre reações enzimáticas. Algumas drogas, gente, nessa ligação aqui, ó, de 1 para 2, ou seja, no carbono 1 e 2, nessa região aqui, ó, eu vou ter o ataque de uma enzima conhecida como aromatase. Ou seja, aonde que a aromatase ataca a estrutura da testosterona? Entre os carbonos 1 e 2. Meninas, grava essa informação. Aonde nos andrógenos que vocês vão desenvolver todos os efeitos colaterais? Por que isso acontece? Nessa ligação 4 e 5 aqui, ó. Aqui seria o ataque da enzima 5-alfa-redutase. A enzima vai atacar justamente nessa região aqui, ó. Existem algumas drogas que isso não vai poder acontecer pela própria característica da droga. Ou seja, elas já vão ser reduzidas. O que isso significa? A enzima vem para atacar e ela não consegue. Vou te dar um exemplo. Oxandrolona. Já é uma droga reduzida. Ou seja, eu não vou ter alteração enzimática nessa estrutura aqui. Aí eu vou lá para o anel D. A gente tem, por exemplo, hoje, o que a gente conhece, os meninos conhecem isso muito bem. Enantato de testosterona, cipionato de testosterona, decanoato. O que essa nomenclatura muda? Porque aqui, ó, nesse carbono 17, eu vou ter vários carbonos. Quanto mais carbono eu tiver nessa estrutura 17 aqui, ó, mais lento vai ser a liberação da droga. Ou seja, quando eu pego, qual a diferença de um propionato de testosterona para um enantato? A quantidade de carbono, o rabicho que vai ter aqui, ó. Vou te dar um exemplo. Você pega a boldenona, que é muito utilizado para mulher, que eu vou mostrar para vocês que eu não gosto e não entendo por que se prescreve boldenona para mulher. Porque se você pegar a estrutura química, ela não favorece isso. A menina vai ter muito efeito colateral. Não pelo andrógeno, mas pelo seu derivado reduzido. A gente vai entender isso em detalhes. Então, quanto mais carbonos eu tenho aqui, ó, a boldenona tem um carbono muito grande, ó, tem muito rabicho aqui, ó. Ela tem o que a gente chama de 1-decilenato. Então, quanto maior for esse rabicho aqui, ó, mais tempo a droga passa no corpo da menina. Então, por exemplo, se a menina for tomar uma droga que esse rabicho aqui, ó, no carbono 17 é muito grande, e ela começar a ter queda de cabelo, ela vai ter que esperar os carbonos serem quebrados de 2 em 2, até acabarem todos os carbonos. Isso a gente chama de meia-vida. Qual que é a meia-vida da boldenona, gente? 15 dias. Então, com uma dose de boldenona, esses carbonos vão levar uma média de 15 dias para serem liberados. Quem faz isso é uma enzima conhecida como estearase. Ela vai degradando esses carbonos. Então, por exemplo, no físico, o cara que diz assim para mim, professor, um propionato me deixa mais seco e um cipionato me deixa mais inchado. Não faz o mínimo sentido o cara falar isso. Por que não faz sentido? Porque a droga é a mesma, o que muda é só a quantidade de carbono. E a quantidade de carbono não influencia na estética, influencia na minha vida. O que isso significa, gente, na prática? Algumas drogas orais, por exemplo, elas vão precisar ter aqui nesse carbono 17, ó, um grupo metil na posição alfa. Quando a gente está falando de química, essa estrutura aqui está numa dimensão 3D. Então, na química, imagina que a minha mão é um alquil. Se ele está para frente, eu chamo de alfa. Se ele está para fora, eu chamo de beta. Algumas drogas têm essa característica. Elas estão na posição 17, elas são alquil e estão alquiladas. Você conhece drogas que são 17 alfa-alquiladas. Que drogas são essas? São geralmente as drogas orais. Por exemplo,
Se eu não tiver um grupo alquil aqui, ó, um CH3 do carbono 17, essa droga não pode ser tomada de forma oral. E aqui é uma coisa que eu falo muito, discuto muito. Como que o médico prescreve trembolona oral? Porque se eu pego a estrutura da trembolona, por exemplo, ó, aqui, ó, eu tenho uma hidroxila, eu não tenho um CH3. Ou seja, para ela ser absorvida e passar pelo metabolismo de primeira passagem, eu preciso, na posição 17, ter um rabicho ali, que a gente chama de alquil. Que drogas que tem isso? Oxandrolona, Dianabol, Hemogenin. Todas essas drogas você pode tomar de forma oral. Outras você não vai ter essa característica. Que droga que vai ter essa característica? Estanazolol. Por isso que essas drogas elas são 17 alfa-alquiladas. E geralmente serão as drogas que vão causar mais dano hepático. Professor, por que essas drogas vão ter essa característica? Aqui, gente, tem um metabolismo. Isso aqui é farmacocinética, tá? A gente não vai entrar em detalhes. Mas, ó, se a gente observar que eu tenho uma medicação na veia, subcutânea e muscular. Se a gente observar, essas drogas aqui, ó, elas já caem direto na grande circulação aqui, ó. Quando você ingere um comprimido, ele vem para onde, gente? Aqui, ó. Estômago. Essa medicação, ela tem que sair daqui, ela vai ser absorvida aqui na primeira curva do intestino e vai ser liberado pela veia porta e volta para o fígado para isso voltar para a circulação. Isso a gente chama de metabolismo de primeira passagem. Então, por exemplo, alguns fármacos, nessa passagem, nessa saída daqui para cá, eles vão perder aí de 30% a 40%. Quando eles chegam aqui, ó, que eles vão estar biodisponíveis, ele já teve perda aqui e já teve perda aqui. Vou te dar um exemplo. A nutrição esportiva, ela tem um grande desafio, que é esse cara aqui, ó. Vou te dar um exemplo. Por que as pessoas compram beta-alanina? A beta-alanina em si, ela não faz nada. Ela não faz nada. Quem faz a mágica é a carnosina. Ela tem um anel bem na ponta aqui, ó, do lado de cá, chamado anelmidazol. Ela tem um ímã. E quando você ingere isso, quando isso está disponível no músculo, ela rouba prótons. Então, a carnosina é um aceptor de prótons. Poxa, faz sentido. Quando eu estou fazendo exercício, eu tenho muita hidrólise de glicose, libero muito prótons. Então, se eu tiver um ímã que puxa esses prótons, eu vou reduzir a acidose. Então, por que em vez de comprar beta-alanina, eu não compro carnosina? Porque aqui, ó, eu tenho enzimas chamadas carnosinases. Na hora que você ingere a carnosina direto, ela fica aqui. Ela não passa. E aí, quando você vai ver, o que é carnosina? É um dipeptídeo. É a beta-alanina com a histidina. Beleza, professor. Por que você não ingere histidina também? Porque a histidina eu tenho em abundância. E aí a gente não vai entrar nesse detalhe, mas a gente tem no corpo que a gente chama de KM, que é constante micaeliana. Se eu dou muito substrato, eu vou ter uma quantidade X de produto. E no corpo eu tenho muita histidina. Vou te dar um exemplo. Você pega uma pancada, você leva um esporão de abelha. Aquele vermelho que fica lá, que fica na pele, é a histamina. É tão tal que quando as pessoas são alérgicas a fruto do mar, o que as pessoas tomam? Um antihistamínico. O que é um antihistamínico? É uma medicação que vai gerar uma inibição enzimática, que vai gerar que geralmente o teu trato respiratório ele não aumente. Ou seja, a histamina, na hora que você começa a ter qualquer reação alérgica, ela vai lá para cima. Por conta da constante micaeliana. Então eu tenho ela em abundância. Então a variável limitante para se sintetizar a carnosina não é a histidina, é a beta-alanina. Por isso que a gente vai lá no suplemento e não pede carnosina, não pede histidina. A gente pede beta-alanina. E essa galera não pode ser ingerida por quê? Por conta desse cara aqui, ó. Vou te dar um exemplo muito clássico. As pessoas que vão fazer prova pro teste da polícia militar. Aí o nutricionista prescreve bicarbonato de sódio, que é um tampão, né, muitas vezes, extracelular. Então a carnosina é um tampão intracelular, o bicarbonato é um tampão extracelular. Esse cara, quando ele cai aqui é ácido para danar. Ele vai se dissociar. Ácido forte em ambiente neutro, ele se separa. E ele tem vários prótons ligados a carbono. Quando ele se separa, ele forma água mais CO2.
Então, quando eu tenho muito CO2 aqui, ó, isso é irritativo. E essa irritação ela pode abrir canais aqui, ó, de água no trato gastrointestinal. Então, entra água com muita força aqui. E é muito comum as pessoas tomarem bicarbonato ter diarreia. O que o nutricionista faz, geralmente? Ele coloca prescrito em cápsulas de revestimento. Para isso não estourar ou não estourar de forma aguda nessa região aqui. O que isso significa na prática, gente? Tudo que a gente ingere de medicação, esse cara aqui vai ser uma barreira. Ó. A indústria já sabe disso há muitos anos. Então, todos os fármacos que a gente vai discutir hoje, eles precisam, para serem biodisponíveis de forma oral, na posição 17 aqui, ó, ter um alquil. Se ele não tem um alquil, ele não sobrevive essa passagem aqui. Ele fica aqui. Vou te dar um exemplo. Há 10 anos atrás, as pessoas pensaram, os pesquisadores pensaram o seguinte, poxa, se os transportadores de hidrogênio são NAD, né, e quando eles se juntam, eles são reduzidos a NADH mais H, por que eu não dou NAD de forma oral? Porque, poxa, se eu aumentar esses caras, eu vou tamponar mais prótese, faz sentido. Porque quando você toma NAD, não acontece NAD, não acontece nada. Ou seja, ele fica aqui, ó, ele morre aqui. Então, oralmente, as drogas vão precisar passar por esse processo. E a gente vai observar que algumas drogas elas não vão ter essa característica de metabolismo oral. Vou te dar um exemplo. A gente brinca, né? Eu brinco muito quando a gente vai dar essa aula, não vou dar essa aula para os meninos, que a gente fala de muita coisa, principalmente de estimulante. Quando você pega estruturalmente a boldenona, ela tem um irmão, que é o irmão oral. Alguém sabe quem é o irmão oral da boldenona? Se você pegar a estrutura da boldenona aqui, eu vou já mostrar ela para vocês, e você comparar com outra estrutura, os caras são iguais. A diferença é só um diacho do metil que tem aqui. Ó. Vou te dar um exemplo. A DECA. Gente, a diferença da DECA, da nandrolona, para a testosterona, vai ser só um pauzinho que eu vou ter aqui, que é uma ligação dupla. Muda toda a estrutura da droga. Quando eu pego a boldenona e eu olho para a estrutura dela, eu vou ter só um rabichinho ali. Ó. O irmão da boldenona é o dianabol. Então, se você pega a estrutura química do dianabol, é igual a da boldenona. Só muda um diacho de um CH3 que eu tenho no carbono 17. Então, lembrem, toda vez que alguém falar é uma droga 17-alfa-alquilada, o que isso está querendo dizer? É uma droga, é um fármaco que ele precisa passar pelo metabolismo de primeira passagem. Se ele não tiver essa estrutura, ele não pode ser manipulado, não pode ser tomado de forma oral.